Nessa aula, conversaremos um pouquinho a respeito dos conceitos básicos da disciplina de farmacobotânica. Antes de entrar propriamente no assunto da aula, gostaria de diferenciar dois pontos: entendimento e aprendizagem. Qual a diferença de entendimento para aprendizagem? Quando você assiste uma palestra, assiste uma aula, você realiza um processo de entender aqueles conceitos que estão sendo abordados. O processo de aprendizagem, ele é um processo ativo, é um processo que depende de você. Esse processo, ele tem três pilares: tempo, repetições e teste. Tempo, porque o processo de aprendizagem é um processo que necessita de tempo, realmente. Não é um processo instantâneo. Esses conceitos novos, eles necessitam de um determinado período para se sedimentar na nossa cabeça. Repetições. Nós precisamos entrar em contato com esse conteúdo diversas vezes, em contextos diferentes. Então, quanto mais contextos você tiver para entrar em contato com esse conteúdo, melhor. E você também deve testar, você deve pôr à prova se você captou e consegue aplicar aquilo que você aprendeu. Então, aprendizagem é um processo ativo, é um processo que depende de você. Objetivos da nossa disciplina de farmacobotânica. Vocês verão ao longo da disciplina diversos nomes novos. A botânica é cercada desses nomes, muitas vezes difíceis de pronunciar. O nosso objetivo aqui não é que você decore esses nomes, mas ao longo do entendimento, ao longo do processo de aprendizagem, a memorização ela acaba se tornando algo que vai acontecer naturalmente, tá? Então não se preocupem em tentar decorar nomes. Se preocupem sim em tentar entender os conceitos, para que esse processo de memorização ele acabe sendo natural. Qual dessas três espécies é o boldo? A primeira, a segunda ou a terceira? Na verdade, as três espécies elas se tratam do nome popular boldo. A primeira é o Pelmus boldus molina, da família Monimiaceae. A segunda é o Plectranthus barbatus. E a terceira é o Plectranthus ornatus, ambos da família Lamiaceae. A primeira é conhecida como boldo do Chile, a segunda é o boldo de jardim e a terceira é o boldinho. Todas elas se tratam de boldo. O objetivo da disciplina não é que você consiga fazer a taxonomia dessas plantas, ou seja, com base nos caracteres morfológicos, consiga determinar essa espécie. Isso é botânica. Mas sim, o nosso objetivo aqui é que você, ao receber o material para o preparo de um fitoterápico, consiga, com base em alguns conceitos de botânica que nós abordaremos, determinar se aquele material que você recebeu ele é um material adequado para a preparação daquele fitoterápico. Ou seja, se você consegue, com base em alguns critérios, estabelecer se aquele material está adequado, se é o material correto que você deveria ter recebido para fabricação de um determinado fitoterápico. Então o objetivo não é que você aprenda a caracterizar espécies, chegar ao nome de espécies, mas sim que você, com base em comparação, seja na farmacopeia, seja em amostras fidedignas, estabelecer se aquele material ele realmente ele está adequado para a preparação de fitoterápico. Então, ao cursar a nossa disciplina, a gente espera que você ao final consiga realizar caracterizações macroscópica, microscópica e histoquímica de drogas vegetais. Então, a planta medicinal, depois que ela passa por um processo de secagem e estabilização, ela se torna uma droga vegetal.
E a gente caracteriza aqui drogas vegetais. Essa planta, depois desses processos, ela pode ter mudado um pouco o seu formato, mudado a sua coloração. Então, numa monografia da farmacopeia de uma planta, de uma droga vegetal, o que a gente tem é a planta depois que ela passou por esse processo. Tudo isso para que a produção e o controle de qualidade desses insumos e medicamentos fitoterápicos estejam asseguradas. Na macroscopia vegetal ou morfologia externa ou organografia, é toda a parte macroscópica, né? A parte que nós não necessitamos de nenhum aparato especial para visualizar as estruturas. Já na microscopia vegetal, morfologia interna ou anatomia vegetal, nós vamos analisar esses tecidos daquele órgão. E histoquímica são testes nos tecidos que promovem uma determinada reação para a caracterização de algumas classes químicas. Outras áreas de botânicas que nós não estudaremos: fisiologia, taxonomia, ou sistemática vegetal, a reprodução vegetal. O que a gente vai estudar aqui são alguns elementos da botânica que são necessárias para que a gente estabeleça o conjunto de medidas que garantam a qualquer momento a produção de lotes de medicamentos e demais produtos que satisfaçam normas de identidade, atividade, teor, pureza, eficácia e inocuidade. Aqui na farmacobotânica, principalmente identidade, a identidade daquela droga vegetal. Se a gente, quando compara, a gente realmente confirma que a identidade está correta e se atende níveis de pureza. Além disso, outros quesitos do controle de qualidade, como teor, inocuidade, a gente deixa para farmacognosia. Referências principais: nós temos 2 livros do professor Fernando de Oliveira, além disso, as farmacopeias brasileiras e algumas resoluções da Anvisa que nós utilizaremos. Além disso, eu estou deixando para vocês alguma literatura adicional. O livro do Raven ele é bastante fornece uma visão bastante ampla da biologia vegetal, de todos os aspectos. Além disso, nós temos outros livros especializados em anatomia vegetal. Além disso, além da farmacopeia, das resoluções da Anvisa, nós temos alguma literatura específica da área de plantas medicinais. No memento fitoterápico da farmacopeia brasileira, por exemplo, nós temos todo um bulário de indicações de cada planta medicinal. Nós temos o formulário de fitoterápicos da farmacopeia brasileira, que então está como devem ser preparados e utilizados esses fitoterápicos, e algumas outras literaturas que vocês podem consultar aqui. Então, por que a gente estuda a farmacobotânica? Então, nós estudamos farmacobotânica justamente porque a gente tem dentro da área da farmácia uma área especializada que vai desde o cultivo dessa planta medicinal, processos de colheita, secagem, para transformar essa planta medicinal em droga vegetal, e depois a utilização como formas com finalidade de tratamento, tanto chás medicinais, sejam eles feitos diretamente a partir da planta medicinal, sejam eles feitos a partir da droga vegetal, assim como a produção de derivados, que são os extratos, ou então, diretamente a partir da droga vegetal, a produção de fitoterápicos. Esses fitoterápicos eles podem vir diretamente da droga vegetal, como por exemplo, cápsulas do pó da droga vegetal, como também cápsulas ou comprimidos a partir desses extratos, ou outras formas farmacêuticas também. Além disso, a gente tem toda a parte de isolamento do fitofármaco para utilização em medicamento. E aqui, no caso de fitofármaco isolado, nós não chamamos de fitoterápico, né? E sim é um fitofármaco isolado como um outro produto que poderia ter vindo de síntese.
Nós também estudamos a farmacobotânica porque se vocês consultarem a Farmacopeia Brasileira na monografia de plantas medicinais, vocês verão diversos termos que agora para você não faz muito sentido. Tá? Então, o que é a Farmacopeia Brasileira? É o Código Oficial Farmacêutico do país. É onde está todos os requisitos mínimos de qualidade que um determinado insumo deve passar para que tenha uma garantia de que vai ser eficaz e inócuo. Né? Numa monografia de uma planta medicinal, se vocês lerem uma descrição macroscópica, vocês verão termos como folhas adultas simples, lâminas lanceoladas, falciformes, coriáceas, quebradiças glabras, margem inteira, ápice agudo, acuminado, base desigual obtusa. Então vejam que são todos termos que você agora não consegue compreender, mas que ao longo do desenvolvimento da disciplina, esses termos eles vão ficar um pouco mais palpáveis. Né? Óbvio que você não vai decorar tudo, porque não é esse o objetivo, mas você vai conseguir ter elementos para avaliar se aquele material ele realmente tem a identidade que deveria ter para a fabricação de um determinado fitoterápico. Além disso, descrição microscópica, lâmina foliar, isobilateral, anfistomática, todos esses são termos que nós trabalharemos ao longo da disciplina. Além disso, a continuação da farmacobotânica, que é a farmacognosia, tem toda a parte de caracterização química, testes cromatográficos, doseamento. Então, toda essa parte química ela vai ser trabalhada na disciplina de farmacognosia. Vejam que, então, é uma continuidade e que apenas os caracteres morfológicos, anatômicos, eles não são suficientes para garantir que esta droga ela é adequada para a fabricação de um fitoterápico. Isso porque essa droga ela tem que passar pelos testes químicos para garantir, para verificar se os princípios ativos eles estão presentes e na quantidade adequada. Por isso que então a farmacognosia ela vem como uma complementação da farmacobotânica. Se nós verificarmos as principais razões de indeferimento das novas solicitações de registro de medicamentos fitoterápicos, nós veremos que o controle de qualidade é o principal. Então, os principais motivos que registro de fitoterápicos são rejeitados é devido a um controle de qualidade inadequado. Então, aí está também o motivo pelo qual nós estudamos a farmacobotânica. E, obviamente, que um dos motivos também é porque nós temos uma classe de medicamentos baseada em plantas medicinais ou drogas vegetais. Né? E essas classes de medicamentos, elas necessitam de passar por todo esse processo onde o farmacêutico pode atuar e por isso, então, que é uma disciplina essencial, fundamental, né, e obrigatória para o farmacêutico. Vejam aqui exemplo de dois fitoterápicos, né, bastante utilizados, a Varronia curaçávica, conhecida popularmente como erva baleeira, né, que é uma pomada anti-inflamatória com óleo essencial das folhas da Varronia curaçávica ou da Cordia verbenaceae, que é uma sinonímia. É o primeiro fitoterápico genuinamente brasileiro em que toda a pesquisa foi desenvolvida aqui no Brasil. E um outro exemplo é esse expectorante mucolítico a partir das folhas da Hedera helix, muito encontrados em farmácias. E obviamente que nós estudamos farmacobotânica porque você precisa garantir a identidade adequada daquele material que vai se fazer fabricação do medicamento, porque não é porque está com um material parecido ou trocado que não vai fazer nenhum mal. Tá? Não é porque é natural que não faz mal. Nós temos diversos casos de pessoas que utilizaram preparados de ervas e que esses preparados eles causaram problemas e, em alguns casos, levaram até a óbito. Isso porque nós estamos falando na fitoterapia de uma alopatia tradicional. Né? Não tem nada a ver com homeopatia. Então,
O fitoterápico ele vai ser absorvido, metabolizado, excretado, fazer seu efeito como um medicamento alopático tradicional. Então não é inócuo. Isso é importante a gente ter em mente. Por isso que a troca de espécies ela pode ser muito problemática e por isso que a gente tem que ter todo um cuidado na garantia da qualidade também de medicamentos fitoterápicos. Além disso, nós temos muitas adulterações e algumas delas facilmente reconhecíveis por testes muito básicos, muito simples, que uma indústria farmacêutica ou uma farmácia de manipulação também pode fazer. Então, por exemplo, no caso do anis estrelado, nós temos dois tipos, duas espécies que podem ser confundidas, a chinesa, o anis chinês e o anis japonês. O anis japonês não deve ser utilizado. E, com base em um teste microscópico, uma visualização no microscópio, onde o anis verdadeiro, que pode ser utilizado, ele tem esclereídes ramificadas. Então, uma simples visualização ao microscópio, é possível então diferenciar duas espécies. Então vocês verão diversos testes muito simples que conseguem aí reconhecer adulterações, trocas de espécies que podem ser um problema. É o caso do anis, que foi que o FDA, a agência americana, né, a Anvisa americana, teve diversos problemas de intoxicação por essa troca do anis chinês pelo anis japonês. Nomenclatura botânica. Esse é um ponto muito importante dessa aula. Nós não aprenderemos a realizar a sistemática vegetal, ou seja, a chegar ao nível de espécie de identificação, não é esse o objetivo, mas é importante que a gente entenda como é feito esse sistema de nomenclatura. Tá? Então, nós temos diversos níveis de agrupamentos que os botânicos eles fazem, né? Desde reino, divisão, classe, ordem, família, gênero, espécie, e existe uma sistemática para delimitar esses nomes. Então, dentro das plantas, divisão termina com fita, classe Upsida, ordem Alis, e o que é mais importante para a gente aqui na farmacobotânica, família, gênero e espécie. A família sempre termina com ACAE, com letra maiúscula. Né? Então, letra maiúscula, e esse é o término. Nós não pronunciamos dessa forma, é latim. Essa família do Acheflan, da Varronia curaçávica, é chamada de Boraginaceae. Boraginaceae. Nós não pronunciamos o AE final, isso é importante. Tá? Gênero escrito em itálico, com letra maiúscula, e o epíteto específico, o nome específico daquela espécie, é escrito em letra minúscula, também em itálico. Então, o nome da espécie é constituído pelo gênero em itálico maiúsculo e o epíteto específico em itálico minúsculo. Além disso, o primeiro autor que classificou essa espécie, ele vem em seguida. Então, o nome completo da espécie inclui o autor que classificou essa espécie, que deu o nome. Né? Alguns autores, eles classificaram tantas espécies que o nome vem abreviado. Né? Também é o caso do Linneu, que vem com L maiúsculo. Então são autores que classificaram tantas espécies que utiliza-se uma abreviação. Então a pronúncia é bastante importante quando vocês forem apresentar um TCC, realizar uma apresentação de trabalho, uma monografia, fazer um levantamento numa indústria. É importante que vocês verifiquem como pronuncia corretamente o nome daquela espécie. Tá? Porque a pronúncia de latim é um pouquinho diferente. Então, o feijão que nós utilizamos na culinária é o Phaseolus vulgaris, da família Fabaceae. Então, Phaseolus, PH tem som de F. A Matricária camomila, que é a camomila, então CH tem som de K, da família Asteraceae. A Gepersia macoiana, da família Marantaceae, ela foi reclassificada. Então veja que quando uma espécie ela é reclassificada, o primeiro autor fica entre parênteses e o autor que reclassificou
fora do parênteses. Vejam que esses autores eles não estão em itálico. E além disso, quando se tratar de uma variedade dentro da espécie, nós temos a abreviação de variedade e o nome dessa variedade. É o caso da cannabis sativa, variedade sativa da família Cannabacea, que tem essa variedade e muitas outras. Então, quando for indicar a variedade, é dessa forma. Bastante importante esse slide, ok? Onde nós verificamos o nome correto aceito de uma determinada espécie? Não é no Google, né? Então, no Google nem sempre está ali o que é aceito, o que é correto, o que é consenso entre os botânicos. Nós temos alguns sites específicos para essa consulta, é o caso do Trópicos, tá? Que é mantido pelo Minnesota Botanical Garden. Lá eles têm toda a classificação das espécies, então você pode digitar, verificar se é um nome que está inválido, se é um nome que é, por exemplo, uma sinonímia, né? Ou seja, que pode ser utilizado, pode ser trocado. Quando você tem sinonímias, normalmente é um nome mais antigo, tá? Que se mantém. Ou se são nomes conservados, nomes que mantêm, é mantido aquele nome porque é muito utilizado, mesmo que viole alguma regra. Então, toda essa parte de nomenclatura pode ser consultado nesse site. Nós temos um site brasileiro também, então é importante se consultar mais de um local, porque às vezes uma espécie brasileira ela não foi amplamente estudada pelos botânicos do Minnesota Botanical Garden, então é importante que você verifique mais de um local, principalmente quando é uma espécie nativa do Brasil. Tá? Então aqui você pode consultar nesse site as informações, você tem fotos da espécie, isso é bastante importante, porque muitas vezes se você coloca no Google um determinado nome, pega uma imagem, nem sempre é uma imagem correta. Então nesses sites você tem a imagem correta da espécie também. Isso é bastante importante. E uma outra referência também, que é o Royal Botanical Garden, que você pode também encontrar informações a respeito do nome correto e aceito para as espécies. Alguns conceitos importantes. Bom, primeiro conceito importante, droga. Tá? Droga é todo animal, vegetal ou parte desses vegetais ou animais, ou então produtos que são derivados diretamente deles, que após sofrerem processos de coleta, preparo e conservação, eles vão apresentar composição e propriedades que são utilizadas como forma bruta, como insumos, com uma necessidade farmacêutica. Tá? Esse é o conceito de droga. E a droga vegetal é a planta medicinal, parte dessas plantas que tem substâncias responsáveis por uma ação terapêutica, que após sofrerem processos de coleta ou colheita, estabilização, quando aplicável, e secagem, são utilizados para a fabricação de medicamentos, podendo estar na forma íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada. Tá? Vejam que então pode ser estabilizado ou não. A estabilização é um processo que envolve um interrompimento dos processos enzimáticos instantâneo, ou pelo menos bem rápido, que é o caso, por exemplo, da utilização de radiação ultravioleta para interrupção da ação de enzimas. Tá? Por quê? Porque a planta medicinal, para que ela passe pelo processo de extração, muitas vezes ela passa por um processo de secagem. Né? Então, principalmente uma planta que vai ser armazenada, uma planta que vai ser não utilizada imediatamente por um processo extrativo, ela necessita ser estabilizada para remoção dessa água. Caso contrário, você vai ter aí a ação de micro-organismos que podem, além de apodrecer esse material, também mudar as características químicas dele. Né? Então é bastante importante nesse processo. Então, droga vegetal é a planta medicinal que passou por esse processo, né, de coleta ou colheita, estando na forma íntegra, rasurada, ou seja, cortada grosseiramente, triturada ou pulverizada. Tá? Derivado vegetal. Derivado vegetal
é aquele material, produto da extração da planta medicinal fresca ou da droga vegetal. Então pensa comigo quando você faz um chá ou quando você faz um café. Né? Quando você faz um chá ou um café, você obtém o seu café, o seu chá, que é aquele derivado da planta ou da droga vegetal. Né? Então aquele derivado ele não tem a presença de estruturas celulares. As estruturas celulares da planta ficaram ali na borra do café ou naquele material que você vai descartar. Você já removeu as substâncias que você necessitava. Então você obtém um derivado vegetal. A matéria-prima vegetal, ela pode ser tanto a planta medicinal como a droga vegetal, como o derivado vegetal. Ou seja, o que você vai utilizar para a fabricação de um medicamento pode ser tanto a planta, quanto a droga, quanto um derivado deste material. Ou seja, a planta medicinal nós podemos utilizar fresca para processos extrativos, né? Ou também para chás medicinais. Nós podemos secar essa planta, transformá-la em droga vegetal e a partir da transformação em droga vegetal elaborar um chá medicinal ou então elaborar um produto acabado, ou seja, por exemplo, encapsular essa droga vegetal para utilização como medicamento, ou a gente pode extrair, né, obter o derivado vegetal, seja da droga vegetal, seja da planta medicinal, para assim elaborar um produto acabado. A planta medicinal é a espécie vegetal cultivada ou coletada que é utilizada com propósitos terapêuticos, tenha a presença de substâncias. O chá ele é diferente do chá medicinal, onde o chá alimento ele é utilizado sem fins terapêuticos. Já o chá medicinal ele tem uma utilização terapêutica e essa utilização terapêutica ela envolve um controle de qualidade diferenciado, né? E os chás medicinais eles são considerados também produtos tradicionais fitoterápicos. Nós veremos na legislação a diferença de produto tradicional fitoterápico para medicamento fitoterápico. Tá? Então, apenas adiantando, o medicamento fitoterápico é um medicamento que passou por estudos clínicos, uma comprovação clínica, enquanto que o produto tradicional fitoterápico nem sempre passou pelos mesmos estudos clínicos e a comprovação da eficácia é de acordo com a tradicionalidade do uso. Ou seja, as pessoas utilizam aquele determinada planta ou droga vegetal para determinado fim, não passou ainda por estudos, mas é um uso tradicional. Alguns conceitos de extração bastante simples, nós veremos muitos outros métodos extrativos, mas apenas para comentar a diferença de decocção, infusão e maceração. Na decocção, você coloca a droga vegetal e deixa em ebulição por um determinado período. Na infusão, você leva a água à fervura, retira da fervura, coloca o material vegetal e abafa, e mantém por um tempo sem fervura. E a maceração é um processo a frio em que você deixa a droga vegetal ou a planta medicinal em contato por um determinado tempo. Princípio ativo, marcador e fitocomplexo. O princípio ativo é a substância que vai ser responsável pela atividade biológica. O marcador ele é a substância que ela é referência no controle de qualidade, pode ser o princípio ativo ou não. Quando não for o princípio ativo, deve ser justificado por que o marcador não é o princípio ativo. Então, junto à Anvisa, a Anvisa estabelece que deva ser feita uma justificativa por que esse marcador não é o princípio ativo. E fitocomplexo é o conjunto de todas as substâncias. Então, quando a gente faz um processo extrativo, nós temos ali um conjunto gigantesco de substâncias que são princípios ativos ou princípios que não são responsáveis por uma atividade biológica. E fitoterápico, então, é esse produto obtido a partir da matéria-prima vegetal. É importante que não tenha substâncias isoladas, ainda que de fontes naturais. Então, no fitoterápico, a gente não pode ter substâncias isoladas. Quando você tiver um medicamento que você tem, por exemplo, extrato de atropa beladona, mas você tem vitaminas ou alguma outra substância, seja ela de
um derivado sintético ou obtido a partir de fontes naturais, ainda assim nós não consideramos fitoterápicos. Herborização. Herborização é o processo de elaboração de uma essicata, ou seja, é o processo de prensagem, secagem, preparação de um exemplar botânico para inclusão em um herbário. No herbário nós temos essas essicatas que vão comprovar o material que foi utilizado para a fabricação do medicamento ou o material utilizado para um determinado estudo. Né? No processo de obtenção de plantas, é necessário que a gente elabore este exemplar, tá? Esse material testemunho, e nesse processo de elaboração desse material testemunho, nós devemos ter um material mais completo possível, preferencialmente com estruturas reprodutoras, como por exemplo flores e frutos. É necessário anotar todas as informações a respeito do local onde foi obtido este material. E obviamente que a identificação botânica ela é feita por um especialista. Né? Nós temos botânicos que são muitas vezes especialistas em determinadas famílias. Então não são todos os botânicos que fazem qualquer identificação de planta. Vejam o grau de especialidade e o grau de diversidade que a gente tem dentro das plantas. E o herbário, então, é o local que a gente ordena e armazena estas essicatas. Além disso, nós temos xilotecas, carpotecas, espermotecas, ou seja, local de armazenamento também de madeira, de frutos, de sementes. Tá? Cultivo e coleta. Nós coletamos materiais da natureza que nós não realizamos o cultivo. No entanto, quando nós cultivamos esse material, nós chamamos de colheita. E é importante o cultivo, porque com o cultivo é possível selecionar características daquele vegetal que são mais interessantes. Né? Seja na área de alimentos, como vocês podem ver aqui, este morango ele não parece tão apetitoso quanto aquele morango que a gente adquire no supermercado, assim como essa banana. Né? Então, ao longo do tempo, nós fomos selecionando características que são mais interessantes naqueles vegetais. Assim também funciona para as plantas medicinais. As plantas medicinais passam por um processo de domesticação para que sejam selecionados os caracteres que são mais interessantes para a elaboração de medicamentos. Além disso, como eu falei, no processo de controle de qualidade, passaremos por toda a análise macroscópica, microscópica, mas também todos os processos de avaliação dos princípios ativos na farmacognosia. No caso da farmacobotânica, nós utilizamos alguma referência para comparação do material que foi recebido, por exemplo. Seja essa referência um material testemunho, né? Ou seja, um material que realmente você tem certeza da identidade, seja a própria farmacopeia, uma monografia da farmacopeia, ou um atlas também. Né? Esses são os conceitos iniciais da disciplina de farmacobotânica.